dias. Tudo bem, Rebeca? Tudo bem, e que com bom, você? Então. Tá bem. Tá ótimo. Eu posso te chamar de pai? Ou eu te chamo de João? Pode, não. Prefiro Eu sou pai. entrevistada. Mas nem é uma entrevista, é um bate-papo, É um né? bate-papo, é verdade. É um crescimento, né? A gente interage e cresce, né? Como dizia a vovó Palmira, né? O saber não ocupa lugar, né? Ela era poderosa, né? Uma visionária. Uma Naquela visionária. época ela já Isso, tinha E o interessante, essas frases. o interessante é que quando eu era pequeno, ela sempre foi uma mulher de trabalhar na lavoura. E quando eu era pequena, ela falava, olha meu filho, ela olhava para minha mão, fininha, vê se você consegue estudar, porque esse trabalho Não não é para acabar contigo. Então, não teve jeito, né? Eu tive que estudar um pouquinho. Sim. Um pouquinho. Pouquinho não, Pouquinho. bastante. E aí, Não foi fácil já tem pra gente? mim. Já tem gente? Ainda não, né? Ainda não. Espera mais um pouquinho. Tá. Então, a gente, até para fazer um review, né? Nós estamos, essa é a nossa quarta participação, né? Na live. E nós tínhamos, na primeira parte nós falamos sobre generalidades, né? E sobre os princípios da gestão da qualidade. Aí nós conversamos bastante, fizemos links, né, entre a organização, você, né, a tua prestação de serviço, que visa a qualidade de vida dos teus pacientes, foi isso, né? Na segunda parte, né, a gente falou sobre a abordagem de processo, e nessa especificamente, a gente viu que tudo na vida é processo. Tudo que a gente pensa fazer é um processo. Então, para as organizações, determinar os seus processos é muito importante, porque ela precisa saber o que vai fazer, como vai fazer, com quem vai fazer e para quem vai fazer. E monitorar para que os resultados pretendidos sejam alcançados. Na vida pessoal, é a mesma coisa. O planejamento, não que a gente, nossa, eu não faço nada sem planejar, não é isso. Mas ele tem que estar intrínseco no nosso viver. Porque a gente economiza tempo, acaba sendo mais eficiente, né? Começa a ter melhores resultados, né? E é isso que é importante, tá? Não só para as organizações, não só para quem trabalha para as organizações, assim como também para pessoas, para os nossos aspectos pessoais. Os nossos aspectos pessoais, quando a gente pretende ter resultados, né? Uma vida sem resultado vira meio esquisita, né? Mas ela dá uma daquele como é que é aquele desenho animado que a hiena sempre falava, ô vida, ô dia, ô azar, porque tudo dava errado, né? Porque era tudo feito sem planejamento, né? Na terceira parte, a gente falou sobre o PDCA e essa importante ferramenta para gerenciamento. Ou seja, PDCA, no inglês é o Plan, o Do, o Check e o Action, que é a mesma coisa que você planejar, fazer acontecer, que é o Do, monitorar, que é o Check, e fazer correção de rumo, quando necessário, para corrigir ou para melhorar mesmo, que é o Action, né? Então, a gente falou um pouquinho, viu o diagrama da própria norma, né? E nesse sentido, né, só para fazer um breve resumo, né, sobre isso, a gente pode até dizer que isso aí é super importante, porque planejamento é tudo. E via de regra, ele deve ser sempre evidenciado, né? Eu fico imaginando assim, você pretende fazer uma viagem e tem gente que diz, eu vou sair e quero esquecer de tudo, né? Aí a chance de ter muitas dificuldades
de ter dificuldades é muito grande, né? Porque imagina, você vai nos dias atuais, com a tecnologia que tem às mãos, você não querer pegar o teu celular para ver a tua rota, se o trânsito está tranquilo, quanto tempo você vai levar, que horas que você vai estar nos locais que fazem parte dessa tua jornada, se você vai parar e aonde você vai parar, o quanto vai custar essas paradas, se o seu dinheiro é suficiente. Então, né, dá uma ideia básica da importância de você ter as ferramentas e pensar em planejamento, né? Agora, na tua opinião, assim, desse nós temos, eu falei na primeira parte, falei na segunda, falei na terceira parte. Qual dessas partes que mais fez você assim fazer uma reflexão? Em que parte mais você... Porque a abordagem do processo a gente foi legal, né? Porque a gente, como tudo na vida é processo, você estabelece um processo, mas isso não quer dizer que você não tenha que fazer correção de rumo. Sim. Foi legal isso aqui, a gente teve até alguns exemplos com pacientes, né, nas empresas. Na terceira parte também é legal porque acabei de falar sobre a importância do planejamento. Qual dessas partes mexeu mais com você? Acho que é do PDCA. Do PDCA? Ela foi bem mais ampla, né? E abordou sobre a questão do planejamento, sobre qual que é o objetivo, como que fazer, conferir se os objetivos estão alinhados, né? Verificar o meio, se ele contribui também para que o objetivo ele chegue, e o action, de se acontecer alguma intercorrência, se alguma coisa não sair fora do rumo, a gente tem uma estratégia para essa correção e reduzir os danos. Que na norma a gente chama de contramedidas, né? Ok. Já tem alguém? Ainda não? Ainda não. Ainda não? Oxe. Mas vamos lá. Vamos que vamos. Então, essa quarta parte, ela fala sobre o relacionamento com outras normas do sistema de gestão. Ou seja, ela está dizendo a importância de você ter uma norma, ou ter estruturado uma norma, ter conhecimento, né, de uma norma, porque ela vai facilitar a interação com outras normas de sistema. E aí pode ser uma norma ambiental, pode ser uma norma de saúde e segurança. Ela permite que você já saiba os caminhos, as interações. Ela te ajuda no sentido de implementar outras normas, atender os outros players, atender outras partes interessadas, porque você já está estruturado. E é isso que ela fala exatamente aqui, né, no 0.4. Então, propriamente dito, nós vamos entrar no sistema de gestão da qualidade e os seus requisitos da norma. Isso a gente vai realmente fazer só uma leve descrição, e aí em algum momento eu vou te chamar para falar, né, sobre entendimento. E ela começa no 1, que fala sobre o escopo. Ela diz o seguinte: essa norma especifica requisitos para um sistema de gestão de qualidade quando uma organização, dois pontos, necessita demonstrar sua capacidade para prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, né? O que ela fala aí? Ou seja, ela te direciona, ela estrutura para que você, além de atender os teus próprios requisitos da organização que ela tem que estabelecer, né? Onde eu estou, para onde eu vou, como é que eu vou, né? E onde eu quero chegar. E onde eu quero chegar, né? Vai atender também a legislação aplicável, né? Eu preciso que eu tenha, fique sadia, né? Então, e isso a norma toda hora chama isso para você ficar atento. De uma forma, para te dar um exemplo, quando a gente, uma das normas mais difíceis de ser implantada, bom, as duas são, né? Tem duas normas. É aquela de saúde e segurança, porque envolve NRs, leis, muitas leis, né?
Então você tem que estar atento às mudanças da lei, você tem que, às vezes, até contratar, preferencialmente contratar uma assessoria fiscal para acompanhar todas essas mudanças da legislação. Né? Porque o Congresso está sempre mudando as leis. Se você não perceber, não teve atualização, você já está não conforme. E isso pode causar multa para a organização, problemas para a organização. Né? Da mesma forma que a ambiental também, muitas leis. Né? E aí tem questão da água, questão de recursos, várias questões que você tem que estar se atualizando para poder saber se a tua empresa atende toda a parte de legislação ambiental também. Muitas vezes você precisa de consultoria. A própria organização não é capaz de sozinha saber tudo, né? Acompanhar todas essas mudanças. Então, isso aí é assim. E qual que é o passo para elas conseguir executar essa monitoria? Acompanhar? Através de primeiro você tem que reconhecer as leis aplicadas ao teu negócio. Normalmente o que eles fazem? Eles fazem todas as leis, eles têm que ordenar todas as leis que eles seguem, e a partir do momento que eles são obrigados a seguir aquela legislação, monitorar através da assessoria para ver se houve alguma mudança, para ser informado, para tomar ação. Para te dar um exemplo assim. É anualmente que isso é... Não, pode ser a qualquer momento, é só o Congresso deliberar e aprovar. E se impacta o teu negócio, você tem que estar atento para saber o que eu tenho que estar evidenciando que eu faço. Um exemplo, recentemente, nesses 2 últimos anos, nós tivemos 2 legislações pesadas. Uma foi a LGPD, que fala sobre a Geral de proteção de dados, que as empresas tinham que se adequar. Né? E aí, é lógico que a gente está sempre antenado, a gente sabe, opa, eu preciso fazer alguma coisa. E criar procedimentos, interpretar a norma, ver tudo que ela pede, tudo que é aplicável, e você dizer, olha, eu interpretei a lei e reconheci que eu tenho que fazer isso. Então, envolve assessoria contábil, envolve assessoria jurídica, o contábil na parte pessoal tem que fazer uma série de adaptações para que, por causa dos dados sensíveis que eles ficam guardando das pessoas que trabalham, que a gente manda informações para eles, né? As próprias pessoas têm que assinar documentos que elas autorizam que você gerencie os dados sensíveis dela, porque tem, por exemplo, tem pessoas que têm algumas doenças e que você recebe, e são informações sensíveis da pessoa. Sim. Então ela tem que ter uma permissão dela, e mais, a lei diz que ela pode tirar a qualquer momento essa permissão. Quer dizer, é complicado essas coisas. Aí logo depois veio o programa Mais Mulheres, que é a Lei 14.457, que fez com que de proteção às mulheres, né? Então aí o que a gente teve que fazer, interpretação também dessa norma é grande, muita coisa, mexe com a parte de CIPA, tivemos que fazer ações. E ela fala sobre um canal de comunicação que você tem que disponibilizar para as pessoas, para os colaboradores, para que eles possam comunicar qualquer situação que eles se sintam me fugiu agora. Que eles não se sintam seguros? Não, que eles se sintam ofendidos. Ou não, tem um termo certo, né? Assédio moral, qualquer tipo de assédio, para que ele possa reclamar. E nesse caso não precisa identificar, basta fazer a reclamação, e a organização tem que tomar ações para poder verificar o que aconteceu e dar disposição a respeito. Então, assim, o tempo todo surge uma legislação. E é aí que ela fala. Quando ela fala, vou repetir, ela fala, necessita demonstrar sua capacidade para prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. Tem que ficar muito atento. Então a norma ela faz com que você abra um leque enorme da visão para você saber, puxa, eu estou fazendo o meu melhor, e na medida que você está fazendo o seu melhor, você mostra para os outros
que todos precisam fazer o seu melhor sempre, entendeu? Bom, e na sequência desse escopo, a letra B, ele fala assim: aumentar a satisfação do cliente por meio de aplicação eficaz do sistema, incluindo processos para a melhoria do sistema e para a garantia da conformidade com os requisitos do cliente e com os requisitos estatutários e regulamentares aplicados. Ou seja, ele reforça que não é o teu cliente é o foco principal, porque é ele que traz o dinheirinho, que faz o retorno do teu negócio. Mas ele também tem regras que você precisa demonstrar que está atendendo, para ele poder continuar com você sabendo que você é um cumpridor dos requisitos regulamentares. Imagina, está entendendo, né? Se tem leis, eu tenho que cumprir as leis. Os clientes exigem isso. Tanto é que quando você vai participar de um processo de licitação ou uma cotação, eles pedem alvará de funcionamento, contrato social, o AVCB do bombeiro, eles pedem outras licenças que você possa ter, entendeu? Então eles pedem documentações para você estar apto para poder atender o cliente naquilo que ele pretende que você está tentando negociar com você, está começando a negociar com você. Você precisa demonstrar isso aí. Né? E o cliente também ele tem uma segurança, né? Sim, ele precisa. O local ele está dentro das normas, tem segurança. Eu lembro muito bem da época que eu fui abrir o meu consultório, por mais que fosse dentro de uma academia, o meu órgão de profissão ele exigiu que eu tivesse o AVCB da academia, que eu tivesse detalhado o que eu tinha de equipamento dentro, se os equipamentos eles tinham manutenção, se a manutenção estava em dia. Então isso tudo também faz parte do planejamento para, enfim, eu entregar um serviço para o meu cliente de qualidade. Isso. Porque, por exemplo, se eu tiver um equipamento que ele não está tendo com frequência as suas manutenções, o meu equipamento ele não vai estar funcionando como ele deveria. Isso. Então eu vou estar entregando menos do que eu propus para o meu paciente. Né? Então eu vejo que isso entra dentro das propostas, das diretrizes de qualidade também, né? Com certeza. Então isso já te dá uma ideia do porquê das coisas, né? De porquê que sempre que você vai iniciar um negócio, uma série de situações de formalização você precisa fazer e demonstrar que você está apta para levar esse objetivo em frente, né? Cumprir determinados requisitos, seja das partes interessadas, que são os órgãos públicos, né? Que exigem que você demonstre a sua capacidade de estar fazendo a prestação de serviço. Né? E aí até as clínicas, não só as organizações, mas as clínicas que você, com certeza, tem que estar demonstrando que tem as devidas habilitações para poder estar continuando a prestar o serviço, não é isso? Certo. Na segunda parte que a gente dessa introdução aqui, ele fala sobre termos e definições, mas aí tem uma norma específica, que é a ISO 9000-2015, que ela tem alguns termos, tipo o que é não conformidade, o que é não conformidade maior ou menor, começa a definir algumas palavras-chave, né? Que não vão entrar aqui, mas durante a norma vai aparecer. Né? E a gente explica, né? E o contexto, o principal é o contexto da organização. Olha quem entrou na nossa live. Vai lá. Olá. Interagiu. Dona Cleusa aí tá na live. Flávia Santos. Cláudia Ferreira. Quem tá acompanhando a gente aqui? 3. Muito bem. E aí, pessoal, estão gostando da live? Mandem suas perguntas. Estamos aqui trazendo o que há de mais atualizado em norma ISO 9001-2015. Isso. Então, sejam bem-vindos, né? Bem-vindos. Então, o contexto da organização, no 4.1, ele vai entendendo a organização e seu contexto. A norma diz o seguinte: a organização deve determinar questões externas e internas
que sejam pertinentes para o seu propósito e para o seu direcionamento estratégico e que afetem sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do seu sistema de gestão da qualidade. E continua, a organização deve monitorar, analisar criticamente informações sobre essas questões externas e internas. Como nota, ela fala assim, as questões podem incluir fatores ou condições positivos e negativos para consideração, e na nota 2, o entendimento do contexto externo pode ser facilitado pela consideração de questões provenientes dos ambientes legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social e econômico, tanto internacionais como nacionais, regionais ou locais. O que ela está dizendo? A organização, quando se estabelece, ela não está só. Ela entra no mercado que é competitivo. Então, outras organizações que vão fazer o próprio trabalho similar, né, vão estar competindo. Ela vai entrar para competir. Então, ela precisa estar muito bem antenada. E aí, voltando àquilo, ela precisa saber onde está, para onde vai, com quem vai e como vai fazer isso para chegar aos resultados pretendidos. Ela está no mercado competitivo. Então, ela precisa passar isso para os seus players, precisa passar essas informações para os seus colaboradores, né? Precisa passar para todas as partes interessadas, né? Para se inserir nesse mercado. E aí eu vejo o seguinte, é muito difícil você ser competitivo quando a tua operação, as pessoas não têm muita noção do seu contexto. Ou seja, eu trabalho aqui para realizar um processo. E se eu estou trabalhando para realizar um processo, que eu tenho um cliente que quer um produto ou um serviço com a qualidade requerida, né? Com os requisitos especificados. Como eu vou motivar essas pessoas que trabalham na organização e que têm seus objetivos próprios a trabalhar em prol da organização? Então, compete à organização dizer onde ela está inserida, o que ela espera de cada um, né? E passar para os seus colaboradores que o trabalho deles é super importante, né? Porque qualidade não é de uma pessoa, qualidade é de todos, né? A qualidade final ela é de todos. E isso precisa ser muito claro. E ainda mais, que eles tenham conhecimento que os objetivos pretendidos da organização têm que fazer parte dos seus próprios objetivos. Porque é dali que vem a remuneração deles e é a partir daí que eles podem se direcionar para os seus objetivos pessoais também. Então, isso aí é uma simbiose, ou seja, eu vivo em função da organização, a organização vive em minha função e nós fazemos um bom trabalho e o cliente fica satisfeito com a gente, né? A organização indo bem, estando bem, os colaboradores estando bem também, eles vão se preparar para o seu projeto de futuro. Ou seja, eu sou melhor aqui e eu vou ser melhor em qualquer lugar onde eu estiver, né? Eu fico pensando assim, como você entende assim quando você trabalha em conjunto, né? É super interessante quando você vê que existe um trabalho de equipe, sabe? Um preocupado com o resultado do outro, que é o resultado, o conjunto desse resultado vai representar o resultado da organização. Você tem alguma vez assim, puxa, um insight assim, nossa, que legal que eu tive uma ajuda, eu consegui ajudar, sabe, para o resultado final. E não necessariamente falando num âmbito empresarial, né? Existe sim isso dentro das empresas com quem eu trabalho, mas existe até isso na nossa parte social, nessa parte de ajuda a um colega que até trabalha em outro lugar. Eu peço ajuda, eles me pedem ajuda, porque a gente não sabe de tudo, né? E como a gente lida diretamente com pessoas, também lidamos diretamente com pessoas, e às vezes pessoas que estão com problemas de saúde,
Então, a gente acaba se envolvendo tanto nessa parte física, para ajudar numa reabilitação física, quanto às vezes num processo emocional que essa pessoa está passando, ou alguma alteração social. Então, às vezes a gente precisa conversar com outros profissionais que ou já atenderam um paciente com as mesmas características, não dizendo que é igual, mas isso faz com que a gente, além de melhorar o nosso network, né, a gente aprende com a informação do outro e ensina também. Isso aí é um... E quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Exatamente, né? Exatamente. E eu sempre falei isso. Quando a gente ensina, por exemplo, por que o professor sabe de cor e salteado a matéria dele? Porque ele ensina 2 vezes. o tempo todo uma matéria. Né? E qualidade é isso, é repetibilidade. Eu só posso melhorar uma coisa quando eu sei muito sobre essa coisa. Senão eu não posso melhorar, é só insight. O insight não te dá melhoria sustentável. O que te dá melhoria sustentável é a repetibilidade. Eu me torno um profissional a partir do momento que eu sei fazer, eu faço aquilo muitas vezes, e aí a melhoria é contínua. Eu vou melhorando o meu processo. Né? E é isso. E aí, quando eu consigo também fazer isso e motivar o meu time, que cada um abrace essa filosofia, eu tenho um time. Eu começo a ter time, um ajudando o outro. Né? Então é isso. Esse é o contexto. Né? Nós acabamos entrando então já na parte da estrutura propriamente dita da norma. E na próxima live, que é a 5ª live, nós vamos falar então sobre o 4.2, que é entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. Aqui nós falamos brevemente antes, mas aqui nós vamos entrar mesmo nesse contexto mesmo, que é entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. É isso. Tem alguma coisa? Quanto tempo já estamos falando? Acho que já tem uns 20 minutos. 20 minutos? É. Acho que por hoje tá bom, né? Tá bom? Vamos despedir do pessoal então? Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Semana que vem a gente está aqui de novo, sempre trazendo atualidades, e entendam que a gente está falando para um âmbito empresarial, mas isso pode ser aplicado em diversos setores da nossa vida. É isso aí. Planejamento, quando a gente tem um planejamento, as coisas tendem a caminhar e a gente estar preparado para qualquer intercorrência que possa aparecer no caminho. Exato. Um abraço. O melhor preparado. Obrigado. Até a próxima. Quantas pessoas tinha? 4? Acho que foi 4.